Vamos agora comparar as propriedades periódicas dos elementos. Então a gente tem aqui, primeira propriedade, o raio atômico. À medida que você aumenta o número de camadas, a tendência natural é que o raio aumente. No entanto, tem uma pequena irregularidade no crescimento do raio dos elementos do grupo 13. Então está aqui os elementos do grupo 13 representados em azul, e aqui a gente tem os elementos do grupo 14 representados em verde. Professor, qual é a anomalia? Quando você tem o crescimento boro para o alumínio, está tudo correndo normal, você tem um aumento relativamente grande. No entanto, quando você parte do alumínio para o galho, o que vai acontecer? Variação do raio muito pequena. Então, é como se fosse um crescimento anômalo. Se você pegasse aqui o gráfico dos elementos do grupo 2, era esperado que o raio do galho fosse em torno dessa faixa aqui, acima do 150 picômetros. Por que acontece esse pequeno aumento do galho? Através de um processo chamado de contração do bloco D. Professor, como assim? Se você pegar a distribuição eletrônica dos elementos do grupo 13, boro fica 2s2, 2p1, alumínio 3s2, 3p1, galho 4s2, 3d10, 4p1. Então, quando a gente olha aqui, entre a subcamada 4s e a subcamada 4p aparecem orbitais D. E o que isso vai influenciar? Os orbitais D, assim como os orbitais F, eles têm um efeito de blindagem muito fraca. Então, o que acontece? O elétron P ele não vai ter uma redução da atração pelo núcleo. Consequentemente, essa maior atração do núcleo pelo orbital P faz com que o raio tenha uma pequena contração, semelhante à contração lantanídea. Então, é por isso que o galho ele vai ter o raio menor que o normal, devido a essa pobreza de blindagem dos orbitais D. Então, onde é que ocorre esse tipo de contração? Nos elementos do bloco P. E onde é que ela é mais acentuada? No grupo 13, especificamente no elemento gálio. Com relação ao número de oxidação, esse efeito da distribuição eletrônica, a presença de orbitais D e F a partir do gálio e do tálio, respectivamente, vão influenciar as propriedades periódicas. Por quê? Porque você começa a ter uma diferenciação de energia entre o subnível S e o subnível P. Eles vão ficando mais distantes. Professor, então quais propriedades são afetadas por isso? Primeira, que a gente já viu o raio, e agora a gente vai ver o número de oxidação. Normalmente, os elementos do grupo 13 eles têm número de oxidação mais 3. O alumínio segue regularmente essa propriedade, no entanto, no galho começa a ter uma anomalia. Você começa a ter 2 números de oxidação, então ele já pode ser mais 3 ou mais 1. Se o elemento que ele estiver se ligando for muito eletronegativo, ele consegue atingir o número máximo. Se não for tão eletronegativo, ele fica no número mínimo. Por que isso acontece? Devido à diferença de energia da subcamada 4s para 4p ser maior. Precisa de mais energia para remover os elétrons da 4s. No entanto, o número de oxidação principal vai ser mais 3, ou seja, ele continua preferindo a formar compostos com um número de oxidação mais 3. No entanto, já existe a presença de compostos com número de oxidação mais 1. O índio, mesma coisa. Você vai ter 2 números de oxidação e o principal vai ser o mais 3. No momento que aparece a subcamada F, há uma inversão da preferência do número de oxidação. Você vai ter também a presença dos 2 números de oxidação, só que agora o principal vai ser o menor. No caso do grupo 13, é o mais 1. A mesma coisa vai acontecer com os elementos do grupo 14. O carbono ele tem um número muito variado, pelo fato de ele formar cadeias. No entanto, silício, mais 4. Germânio, como já apresenta subcamada D, vai apresentar 2 números de oxidação, mais 4 e mais 2, sendo a maior principal. E o chumbo, que apresenta já subcamada F preenchida, ele vai ter os 2 números de oxidação, só que a menor vai ser mais estável. No caso, mais 2. Esse efeito de distanciamento de energia entre subcamada S e P vai ser chamado de efeito do par inerte. Então, quais são as consequências desse efeito de par inerte? Você vai ter um número de oxidação menor do que o previsto para aquele grupo, onde você vai ter, a partir do 4º e do 5º período, 2 números de oxidações para os elementos,
e o principal vai ser o maior, e a partir do sexto período, o número de oxidação principal passa a ser o menor. Com relação aos pontos de fusão, se você comparar, aqui a gente vai ter os elementos do grupo 13 e aqui a gente vai ter os elementos do grupo 14. Se você comparar um com o outro, a tendência é que os elementos do grupo 14 que estejam no mesmo período dos elementos do grupo 13, eles tendem a apresentar maiores pontos de fusão e maiores pontos de ebulição. Com relação aos pontos de fusão, se você perceber aqui, o galho, o ponto de fusão dele é tão baixo que nem está sendo representado na escala do gráfico, ele não está conseguindo nem aparecer. O galho, se você colocar ele na palma da mão, ele consegue inclusive derreter na palma da sua mão, porque o ponto de fusão dele é abaixo da temperatura do nosso corpo. Com relação às energias de ionização, então a gente vai ter uma tendência relativamente regular. Quando a gente tem elementos do mesmo período, a energia de ionização vai aumentar da esquerda para a direita devido ao aumento do número atômico e da carga nuclear efetiva. Quando a gente tiver elementos do mesmo grupo, qual é a tendência? A tendência é que se aumente de baixo para cima. Por quê? Porque você vai diminuir o número de camadas e o elétron está mais perto do núcleo, portanto é mais difícil de sair. A única inversão que a gente tem vai ser dos elementos do sexto período com os elementos do quinto período, que não vão seguir essa tendência, devido a quê? Presença de orbitais F que vão gerar uma contração no raio. A afinidade eletrônica também, tendência regular, vai seguir a mesma direção da energia de ionização, aumentando da esquerda para a direita e de baixo para cima. No período, aumenta com um número atômico, ou seja, quanto maior o número de prótons, mais fácil do átomo receber o elétron. E, no caso, qual é a exceção que a gente vai ter? Os elementos do segundo período, carbono e boro, eles têm uma afinidade eletrônica menor do que os elementos do terceiro período. Por que isso acontece? O efeito do raio. O raio dos elementos do segundo período é tão pequeno que ele vai ter dificuldade de receber esse elétron. Por isso que o carbono ele não vai seguir a tendência, nem o boro, de terem afinidade eletrônica mais negativa do que silício e alumínio, respectivamente. Com relação ao caráter metálico dos compostos, o que acontece? Quando a gente vê os cloretos de potássio e cálcio, sódio e magnésio, qual é a tendência que a gente observa? A tendência é que quando você aumenta o número de oxidação, a tendência é que o ponto de ebulição e de fusão eles tendem a aumentar por conta do aumento da carga. No entanto, o que vai ser observado aqui? Quando você tem o cloreto de alumínio e o cloreto de galho, o ponto de fusão e ebulição deles é muito baixo. Por que isso acontece? Porque eles não são mais compostos iônicos. Eles têm tendência a ser compostos covalentes. Como assim, professor? Não são metais ligados a metais? Mas isso se deve à regra de Fajans. Quando você tem um íon com uma carga muito alta e um raio pequeno, ele vai tender a transformar aquela ligação iônica em uma ligação covalente. Então, quando a gente tem o alumínio 3+, e o cloro, no caso, na forma de íon cloreto, a carga do alumínio exerce uma força de atração muito forte no par de elétrons do cloro, movendo ele para o meio e aumentando o caráter covalente da ligação. Então, o cloreto de alumínio ele vai se comportar como um composto covalente. E isso é observado através desse baixo ponto de fusão que ele tem e o baixo ponto de ebulição. Agora a gente vai ver a síntese dos elementos artificiais do grupo 13 e do grupo 14. Então o que acontece? Como é que é feita essa síntese desses elementos artificiais? É chamado um processo de fusão nuclear. O que significa isso? Você vai juntar dois núcleos atômicos mais leves para gerar um núcleo mais pesado. No caso do nirrônio, como é que é feita essa síntese? O número atômico do nirrônio é o 113. Então você tem que pegar dois núcleos atômicos que os números atômicos somados dê 113. A primeira síntese bem sucedida do nirrônio foi o bombardeamento do bismuto 83 com o zinco que tem número atômico 30. Então se você juntar esses dois valores, vai dar 113.
vai gerar esse isótopo aqui, onde esse número de massa, o 279, vai ser a soma do número de massa do bismuto com o número de massa do zinco. Só que esse isótopo ele é instável, ele vai sofrer um decaimento, vai liberar um nêutron. Isso aqui é a representação de um nêutron. Ele tem número atômico 0, porque não tem prótons, e mais tem um número de massa igual a 1. No momento que ele libera um nêutron, o que vai acontecer? O número de massa diminui em unidade, mas o número atômico se conserva. Esse elemento ele é radioativo, ele vai se decompor virando outros elementos e liberando algumas partículas. Podem ser partículas alfa, pode ser partículas beta, ou pode ser partículas gamas, além de neutrinos e antineutrinos. O tempo de meia-vida do nirrônio 278 é 1,4 milissegundos. Professor, o que significa tempo de meia-vida? Significa que se você tiver 1 grama de nirrônio 278, 1,4 milissegundos depois você só vai ter meio grama. Ou seja, metade da amostra já se converteu em outra coisa. Outra rota de você sintetizar isso é você bombardear o netúnio 93 com o cálcio 20. Se você verificar aqui, 20 mais 93 vai dar 113. No entanto, o número de massa desse nirrônio não vai ser 279, e sim 285. Esse isótopo já tem uma meia-vida maior. Já vai durar 4,2 segundos. O isótopo mais estável do nirrônio ele é o 286. Ele não é sintetizado por fusão nuclear, e sim ele é produto de decaimento radioativo já de outro elemento. Que elemento é esse? O moscóvio. O moscóvio ele vai decair, vai formar o nirrônio e vai liberar partículas alfa. Professor, quanto mais estável é o nirrônio 286? Ele vai ter uma meia-vida de 9,5 segundos. Veja que ainda é muito rápido. No caso do fleróvio, que é o nosso elemento radioativo do grupo 14, a fusão nuclear dele vai ser pela mistura de plutônio com cálcio. Então, se você bombardear o plutônio com cálcio, você gera o fleróvio. A primeira síntese foi feita bombardeando o plutônio com o número de massa 244, com o cálcio com o número de massa 48. Foi gerado o fleróvio, número atômico 114, mas vai ser gerado o fleróvio com o número atômico 114 e número de massa 292. Como ele é instável, ele vai liberar 2 nêutrons, mantendo o número atômico, mas diminuindo em 2 unidades o número de massa. Então, esse aqui ele é o isótopo mais estável do fleróvio e ele tem um tempo de meia-vida de 19 segundos. As outras sínteses que a gente vai ter também vão ser a partir do bombardeamento de cálcio em átomos de plutônio. A diferença aqui é que se você variar o número de massa do plutônio, você vai variar o número de massa do fleróvio formado. Lembrando que o mais estável é o 290. Como é que ele é feito? Também processo de fusão nuclear, onde você tem o bombardeamento de átomos de plutônio por átomos de cálcio com o isótopo 48. Tranquilos?